E o que é humildade? Humildade, como dizia São Francisco de Sales, é o primeiro degrauzinho para o céu. Se eu quero ir para o céu, o primeiro degrauzinho é a humildade. A humildade é uma virtude que me faz ter uma consciência reta de quem eu sou. O que é uma consciência reta? Uma consciência bem formada de quem eu sou. Eu não posso olhar para mim e me atribuir características e qualidades que eu não tenho. Eu tenho que ser honesto. Tem um monte de qualidades que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Ou eu não tenho ainda. Eu posso ter, mas eu não tenho. Então o que é humildade? Olhar para mim como eu sou. Não achando que eu tenho o que eu não tenho e também não desmerecendo aquilo que eu tenho e agindo como se eu não tivesse. O verdadeiro humilde, ele reconhece os dons que Deus deu a ele, os dons que existem nele, mas ele também reconhece aquilo que ele não tem. Ele reconhece as virtudes que ele ainda não alcançou. Ele reconhece os pecados que comete, com toda clareza. E sem medo de pôr a mão na própria sujeira, na própria miséria. Essa é a virtude da humildade. O santo curador, São João Maria Vianney, numa certa ocasião, né, não se sabe se foi um acidente ou se foi algo proposital, mas numa certa ocasião chegou às mãos do curador um abaixo-assinado. Só que quando o curador leu aquele abaixo-assinado, ele se deu conta de que se tratava de um abaixo-assinado contra ele. Era um abaixo-assinado para tirá-lo da paróquia de Ars. E o curador, quando bateu o olho, ele viu que muitas pessoas tinham assinado, inclusive vários padres, e no cabeçalho do abaixo-assinado tinha lá as razões pelas quais ele deveria ser removido da paróquia. E lá estava dizendo que ele não era um sacerdote de uma inteligência muito notável, tinha uma pregação muito simplória, falava de um modo muito rude e nem um pouco rebuscado, era um tanto quanto bravo com coisas erradas, e ali ia elencando uma série de defeitos. E o santo Curadars, ele leu e concordou. Ele falou, realmente, eu não tenho tanta cultura, eu não sei tão bem o latim, eu não entendo tão bem outros idiomas, não tenho uma memória formidável. E ele foi reconhecendo, ele falou, realmente, tudo isso aqui é verdade. O que o Curadars fez? Ele tomou um tinteiro e uma caneta. E ele mesmo assinou o abaixo-assinado contra ele mesmo. E aqueles que talvez pensaram que iriam humilhá-lo, se surpreenderam ao ver que ele mesmo pedia ao bispo que o removesse, porque realmente ele não tinha os dons, os dotes requeridos para estar onde ele estava. O que é isso? É humildade. O Curadars não fez isso para aparecer, não fez isso por falsidade. Realmente, ele havia se dado conta de quem ele era. São João Vianney, ele entrou no seminário já mais velho, tinha dificuldades para estudar, para aprender as coisas. Quando ele foi submetido aos exames finais para a ordenação sacerdotal, alguns padres disseram ao bispo, mas o senhor vai ordená-lo mesmo assim? Com todas essas carências, essas deficiências que ele tem? Porque faltavam muitos pré-requisitos. Ele não tinha boa memória, as notas dele eram todas no limite. E então, quando questionaram ao bispo, o bispo disse, sim, eu vou ordená-lo sacerdote. Porque o João Vianney pode não ser o mais culto dos meus seminaristas, mas é o que mais reza de todos eles. É o mais santo de todos eles. E assim, o senhor bispo fez e ordenou e deu à igreja o grande santo, padroeiro dos sacerdotes, que é São João Vianney. Mas São João Vianney sabia das suas limitações. Ele sabia. Humildade. Uma certa ocasião, durante um exorcismo, o Curadars começou a rezar o ritual do exorcismo e, obviamente, no momento ali em que ele começa a fazer as invocações
do nome de Jesus, da autoridade de Cristo sobre os demônios entraram em fúria e então os demônios sacudiam o corpo ali do possesso, mas num dado momento acontece algo que é um tanto quanto cômico, apesar de toda a situação de uma possessão. E num dado momento o demônio mesmo diz ao santo Curadarcio, né? Diz, para, pode parar de rezar esse rito, pode parar, eu vou sair, mas eu vou sair porque você é santo, porque o latim está tudo errado. O próprio demônio identificou que a pronúncia, as palavras, o latim estava todo errado, mas ele sairia, ele obedeceria pela santidade do sacerdote que estava diante dele. Então, a humildade nos coloca no nosso lugar. A humildade, ela nos tira do pedestal, ela nos coloca no nosso lugar e também não nos rebaixa. A verdadeira humildade não nos rebaixa. Aliás, quem se rebaixa demais pode ser um sintoma fortíssimo de soberba. Porque às vezes quando a pessoa se rebaixa, não, porque eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho dom nenhum. Quando a pessoa se rebaixa demais também, às vezes é porque ela quer ser vista e aplaudida. Essa é uma forma muito sofisticada de soberba. E por que é sofisticada? Porque às vezes engana a própria pessoa. A pessoa começa a se acreditar muito humilde porque se rebaixa. E na verdade, às vezes, é só soberba.